Dá para ouvir bem, não dá? Tá. Pode desligar aí, tá, Douglas? Pode pegar. Então, é a gente que agradece, né, o carinho de Horaci. Nós estávamos até conversando agora a respeito disso, que faz 40 anos que nós estamos nas fileiras espíritas. Não melhorei tanto quanto precisava ter melhorado, mas a gente acho que conquistou muitos bons amigos. É uma alegria muito grande estar juntamente com esse pessoal das casas espíritas que a gente visita, né? A Marini mais estudiosa, mais dedicada, então eu prefiro ser o motorista e levar ela para falar. Mas de quando em quando a gente, até por gratidão a Jesus pelo que a gente vem recebendo, a gente não pode fechar a boca e deixar de levar a doutrina espírita, a mensagem de Jesus para os corações amigos, né, que compartilham com a gente esse ideal tão grande e tão bonito que é a doutrina espírita. O de Horaci é um irmão, um amigo que a gente tem de muitos anos, nem lembrando mais a data quase, né, de Horaci? E temos aquele carinho, aquele coisa, ligação de muito tempo. E aqui na casa, a gente, antes de sair, nós estávamos até falando isso, para a gente é um passeio, o nosso passeio de muitos anos, de mais de 30 anos, são as casas espíritas. Quando a gente vai, nós vamos com aquela alegria, com aquela satisfação, como se estivesse indo para uma festa. Não aquela festa lá fora que a gente hoje já não faz tanta falta, mas essa festa de confraternizar com esses corações amigos que a gente sempre reencontra, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente está junto. Então, o assunto que nós vamos tocar hoje, falar hoje, é um assunto que todos nós que chegamos na casa espírita, a gente tem contato com esse assunto. E esse assunto, essas ideias, esses ensinamentos que a gente vem aprender aqui, é que faz a gente se transformar, faz a gente se curar espiritualmente, curar as doenças físicas muitas vezes, né? Quando a gente tem um merecimento ou quando terminou o nosso karma, mas principalmente a doença da alma, do espírito, porque o que faz a gente estar enfermo é a conduta errônea que nós aprendemos em muitas vidas passadas e nessa própria existência. Então a mudança desse comportamento, a transformação da nossa conduta faz com que a gente vai se transformando, vai se melhorando, e quando a gente percebe ao longo do tempo, ao longo dos anos, uns mais depressa, outros mais devagar, a gente vai se sentindo mais leve, a gente vai tirando aquele peso de uma conduta mal dirigida, mal traçada do passado. A gente vai vendo retomar dentro da gente a alegria de viver, a satisfação de compartilhar com os amigos de ideal e com os irmãos também que não conhecem a doutrina espírita, a vida em comum, a compreensão. A doutrina espírita faz tudo isso pela gente. E o assunto que nós trouxemos, né, é justamente sobre, ele perguntou sobre reforma íntima. Nós vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima, porque é uma coisa que a gente sabe que nós precisamos fazer. E é um pouco urgente isso, porque nós somos espíritos milenares. Nós trazemos de outras eras, de outras vidas, nós trazemos muita dívida, muita coisa para ser solucionada. E hoje que nós estamos nas fieiras do Espiritismo, frequentando as casas espíritas, estudando as obras que o Espiritismo nos oferece para nos transformarmos, hoje a gente pode fazer isso um pouquinho mais depressa. Só depende de uma coisa, de vontade própria, de nós canalizarmos o nosso livre-arbítrio para modificarmos dentro de nós o que precisa ser modificado. Então, no livro dos Espíritos, tem a pergunta 132, fala o seguinte: Kardec pergunta aos Espíritos: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Porque a encarnação tem um objetivo principal. Todos nós temos um principal motivo, que é
a resposta dos Espíritos, eles dizem o seguinte, que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu vou fazer um risquinho aqui na lousa, só para mostrar para a gente como é, por que a gente reencarna na Terra. A gente reencarna, como nós estamos falando, para chegar na perfeição, e o planeta Terra, como é um planeta materializado, ele oferece muita oportunidade da gente evoluir, da gente progredir e chegar na perfeição espiritual. É assim, ó, quando a gente foi criado por Deus, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Assim que nós fomos criados, fomos saindo da criação divina dessa forma. E todos nós, todos que estamos no planeta, que reencarnamos, que estamos aqui em estágio de evolução, de progresso, todos nós precisamos chegar no estado de puros espíritos. Então, é igual para todos nós. Ninguém tem diferença aqui. Ninguém é diferente um do outro, foram todos criados iguais, e quando nós chegarmos aqui também nós vamos estar igualados na pureza, no estado de... O que depende, o que vai modificar para a gente, é aquilo que nós acabamos de falar, é a vontade de modificar, é a vontade de aceitar as leis de Deus, de aceitar o compromisso de nos reformar. Então nesse caminho aqui, ó, que nós vamos... Cada um vai adiantando de uma forma. Uns mais depressa, outros mais devagar, mas o caminho é esse. E o que vai diferenciar a gente daqui e dali é justamente a vontade de evoluir, de progredir mais depressa ou mais devagar. É isso que vai fazer a diferença. Mas tanto na saída como na chegada, nós vamos estar basicamente iguais, né? Deu para entender ou eu compliquei um pouquinho? Mais ou menos, né? Esse aí o nosso caminho. É o nosso objetivo que os Espíritos falam. O objetivo da reencarnação dos Espíritos aqui na Terra. E na pergunta 919 também, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Tem um jeito prático da gente entender como a gente vai melhorar e conseguir resistir à atração do mal. Os Espíritos responderam para Kardec o seguinte, que um sábio da antiguidade já nos alertava, vou-lo disse, eles falam dessa forma, conhece-te a ti mesmo. Ele estava se referindo a um sábio que há pouco tempo eu achava que fosse Sócrates. Mas é a coisa bem antes de Sócrates. Sócrates teve esse conhecimento lá mais antigo ainda. Só que ele utilizou esses dizeres desse sábio para divulgar a necessidade de se transformar interiormente, de se conhecer interiormente. A chave da nossa evolução, a chave desse caminho nosso aqui, está no autoconhecimento. Os Espíritos nos ensinaram que está no autoconhecimento. É conhecendo a gente mesmo que a gente pode resistir ao mal que está dentro da gente. O mal que está de fora é facinho da gente ver, é facinho de conhecer. Mas o que está dentro, nós precisamos analisar ele no dia a dia. Então eu gostaria de falar um pouco de Sócrates, porque Sócrates foi desde quando a Terra foi criada, se desprendeu das nebulosas do Sol, foi criando esse planeta muito bonito, esse planeta que nós estamos aqui, vamos ficar às vezes muito tempo. Desde essa época, Jesus foi o governador, ele que assumiu as rédeas da evolução planetária, Filho de Deus, né? Mas o maior de todos nós, que é o governador. E ele enviou em todas as épocas da humanidade, ele foi enviando emissários, missionários dele, emissários dele, para ir orientando esse caminho nosso da evolução, para a gente chegando no ponto que nós estamos hoje, de ter um livre-arbítrio já desenvolvido, de ter consciência daquilo que nós já fizemos e estamos fazendo, de ser criaturas já crentes, né, convictas
da continuidade da vida, da pluralidade das existências. Então, dessa forma, Jesus foi enviando emissários. E dentre esses emissários, dentre esses missionários do Cristo, né, ele enviou Sócrates em Atenas. Atenas, na época, ela era o cérebro do mundo, era considerado o cérebro do mundo. Criaturas inteligentes, filósofos, professores eméritos e tantas outras inteligências reencarnaram naquela época, e Sócrates veio naquele meio para trazer como precursor do Evangelho, das ideias de Jesus. Ele renasceu naquele local. Mas Atenas, com todo esse desenvolvimento intelectual que eles tinham, eles não suportaram a ideia do mensageiro de Jesus, porque Sócrates pregava em praça pública aos jovens atenienses a liberdade de consciência, pregava a liberdade de pensamento, e por isso ele foi condenado pelos juízes da época, condenado à morte pela cicuta, aquele veneno mortal, violento que ele teria que tomar. Então, com isso, com aquela grandeza que ele tinha, né, ele foi preso, foi condenado à morte, e alguns juízes da época, até tendo consciência de que era injusta aquela prisão dele, aquela condenação, até propuseram para eles que ele fugisse, que ele pudesse sair da prisão, por causa de não cometer uma injustiça. Mas ele, com a grandeza de espírito que ele tinha, ele ficou cumprindo com o dever dele. E no dia mesmo da condenação dele, a mulher dele, Antipas, chegou nas grades da prisão desesperada, dizendo: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele serenamente, ele olhou para ela e falou: e que tem isso? Falou: mas não é justo. Voltando, ele falou: que tem isso? Os juízes também estão condenados pela natureza. Quer dizer que todos nós vamos ter a nossa morte no nosso horário pela natureza. Então ela falou: mas não é justa essa condenação. E ele volta a olhar para ela serenamente e diz: e você queria que fosse justa a condenação? Dizendo a ela que não era justa, mas né, que era melhor assim. Aí ele foi condenado, tomou a cicuta, e diz os espíritos que ele volta para o mundo espiritual, né, nas paragens onde Jesus o aguardava, com aquela grandeza de alma que ele sempre foi, que é aquele missionário do Cristo. Só que quando a gente fala, quando a gente lembra de conheça-te a ti mesmo, logo vem na nossa cabeça Sócrates, porque ele divulgou esse ensinamento da espiritualidade para toda a região e ficou imortalizado. 500 anos antes de Jesus vir ao planeta, ele já falava para que a gente nos conhecesse a nós mesmos. E até hoje a gente ainda sabe disso e ainda utiliza muito vagarosamente essa forma de agir. Aí tem aqui na pergunta seguinte, 919A, a pergunta do Kardec, que conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então é o que nós estamos falando. A gente conhece, sabe que ela é eficaz para a gente conhecer a gente mesmo, ela é eficaz para a gente modificar o nosso comportamento, nos transformarmos, progredirmos mais rapidamente, mas a gente tem uma dificuldade. Como a gente pode fazer isso? Aí vem Santo Agostinho dar a resposta. É uma resposta de 3 páginas, mas eu vou falar só 2,5, não vou falar tudo para não demorar. Tirei só um trechinho que diz quase tudo daquilo que o Santo Agostinho aconselhou, de como a gente deve fazer isso. Lá: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E ele afirma que foi dessa forma que ele conseguiu a sua evolução mais rapidamente. Então, se nós nos propusermos a cada noite a gente for deitar, fazer nossa oração, não aquela oração que a gente começa o Pai Nosso e já está dormindo, né? Estou falando isso para mim mesmo, né?
Mas aquela oração que você medita, pensa um pouco naquilo que você fez durante o dia, fala, nossa, eu tratei fulano de tal forma, eu podia ter tratado melhor. Se a gente fizer uma análise de consciência e nos propusermos no dia seguinte modificar, quando tivermos a oportunidade de modificar, nós vamos melhorando. E quando a gente perceber, a gente vai estar com um comportamento bem mais dócil, mais compreensivo, menos maledicente, menos agressivo. Isso vai acontecendo no dia a dia. E nós não precisamos nem esperar a noite para fazer isso. Assim que nós agirmos, nós já podemos modificar. A gente agiu com grosseria, a gente pensa naquilo, reformula o pensamento, a forma de agir, e já vai procurando agir de forma diferente, de forma mais cristã, mais compreensiva, mais humana. Isso vai transformando a gente. Então, conselho de Santo Agostinho, o de Sócrates, para a gente conhecer a gente mesmo, e de Santo Agostinho, para a gente utilizar esse ensinamento de Sócrates de uma forma prática e objetiva. O Chico Xavier, ele conta num dos livros de biografia, né? Não lembro de quem, uma biografia dele, ele conta que uma vez foi perguntado, Chico, quando que o Emmanuel foi o guia espiritual do Chico durante toda a existência dele, a gente sabe disso, né? Um espírito, um grande espírito que trouxe um mundo de ensinamento para a gente se transformar. Quando que o Emmanuel é mais duro com você, Chico? Porque a gente sabe que o Emmanuel era rigoroso. Tanto é que o primeiro contato que eles tiveram, ele pediu para o Chico ter disciplina, disciplina e disciplina. Então ele era um espírito, um professor, um condutor enérgico. Ele falou, o Emmanuel me chama a atenção, é mais duro comigo, quando eu trato mal alguma pessoa, isso o Chico não fazia, né, que a gente nunca viu, mas quando eu trato com mais grosseria, uma coisa assim que a gente nunca viu, mas ele falava assim, o Emmanuel deixa passar aquele momento, e à noite, quando eu vou fazer minhas preces, ele me repreende duramente, porque a gente precisa tratar muito bem todas as criaturas que estão junto conosco. Então é no trato com os nossos semelhantes, é no trato com os nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, alguns que se consideram inimigos, é que a gente precisa caprichar na nossa reforma íntima, pensar muito bem como a gente tem que tratar os nossos irmãos. E vale a pena porque toda vez que a gente trata bem alguém, mesmo que está agredindo a gente, mas a gente trata bem, a gente nunca se arrepende. Mas toda vez que a gente fala uma palavra áspera, grossa, maltrata, não compreende, faz uma maledicência, a gente se arrepende daquilo. Isso é certeza. Então, o importante é o conselho que eles nos dão, né? De conhecer e de modificar, de tratar bem os nossos semelhantes. Os nossos irmãos de jornada são as nossas alavancas, as nossas oportunidades de crescimento espiritual, transformação moral e espiritual. No Evangelho, também sobre o assunto, tem uma passagem lá sobre o homem de bem. Os Espíritos falam o seguinte, que o homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença de Jesus. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa sentença, esse dizer de Jesus, isso modificou muito o comportamento humano. Depois da vinda de Jesus para a Terra, o homem modificou muito, começou a enxergar muito mais a vida, mais e melhor a vida espiritual. Tem aquela passagem do Evangelho que todos nós conhecemos, mas é sempre importante a gente lembrar dela, porque aquela passagem ela trouxe uma transformação tão grande para a humanidade, que é bom a gente ter ela gravada na nossa cabeça e sempre pensar nela quando nós tivermos oportunidade de agir. É aquela passagem da mulher pecadora, né? Está lá no Evangelho. Todos os evangelhos, no Evangelho dos evangélicos, dos espíritas, dos católicos, todos têm essa passagem que faz a gente compreender da mesma forma o que ele quis dizer com aquilo. Os escribas e os fariseus, uma certa feita,
apresentava Jesus em praça pública aquela mulher que fora pega em adultério. E para tentar Jesus, para cutucar Jesus, eles perguntaram: Senhor, essa mulher foi pega em adultério e manda a lei de Moisés que as adúlteras sejam apedrejadas. Qual a sua opinião a respeito disso? Eles estavam tentando por quê? Porque se Jesus mandasse apedrejar, ele ia totalmente contra o amor, a caridade, o que ele veio ensinar na terra, a bondade, né? O não julgueis, ele ia contra isso. E se ele fala o contrário, eles iam acusar de Jesus que Jesus estava contra a lei de Moisés, não estava aceitando, estava se rebelando contra a lei de Moisés. Então, olha a forma que eles envolveram Jesus para receber aquela resposta. E o evangelista João diz que Jesus abaixou e estava escrevendo na terra com o dedo, e como os escribas, os fariseus insistiram que queriam uma resposta dele, ele levanta, olha para a multidão que está na praça pública ali e faz essa pergunta aqui, que é a chave de toda a nossa modificação. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele podia falar 1000 coisas ali, podia falar 1000 outras coisas, mas só essa resposta dele desarmou todo mundo ali. E diz o evangelista que os mais velhos, depois de ouvir essa orientação de Jesus, essa pergunta, os mais velhos foram os primeiros que foram se afastando, foram deixando o local, porque eram os que mais tinham pecado, os que mais tinham culpas, e foram se afastando. No fim, a praça pública ali ficou vazia, só ele e a mulher. Aí Jesus olhou para ela e falou: mulher, onde estão os que te condenaram, os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela olhou para ele e falou: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele responde para ela: então vai e de futuro não tornes a pecar. Então eu estava citando essa passagem de Jesus, porque depois dessa passagem, depois que o mundo teve o contato com Jesus, com essa parábola e todo o Evangelho de Jesus, os homens começaram a modificar a sua condenação, a sua forma de enxergar a vida. Tanto é que está lá no livro, Boa Nova, vou ler um trechinho, como houve essa modificação. Porque antes de Jesus, o homem que era condenado nos tribunais da justiça, os criminosos, né, eles eram castigados terrivelmente, até com a vida e tudo. Era muito duras as penas, as legislações que condenavam os criminosos. Depois de Jesus, houve uma modificação muito grande. Assim, desde aquela tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar o espírito do mundo. Todo o sistema de justiça humana evoluiu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que o grande reformador da criminologia no mundo foi Jesus. Então, depois dessa tarde, os juízes e toda a humanidade, quando julga e tem uma consciência, ele já pensa de que nenhum de nós pode julgar, porque nós todos temos pecados. Se não temos dessa existência, temos do passado. Pessoa que não conhece reencarnação, ele tem uma consciência que o acusa. Eu tô condenando alguém de uma coisa que eu faço. Quando a pessoa tem uma consciência desenvolvida, ela não precisa nem ser reencarnacionista. Ela sabe que ela está acusando alguém de uma coisa que não faz. Então houve essa grande modificação, e isso faz com que o homem avance mais rapidamente nesse processo da evolução. Mais rapidamente ele vai se transformando, ele vai tomando consciência de que não pode acusar, não deve acusar, tem que tratar bem mesmo aqueles que estão em erro, estão em dificuldade, porque nós fizemos as mesmas coisas e ainda fazemos muitas das coisas que a gente julga no nosso semelhante. Então é uma oportunidade que a gente tem de se transformar, né? E uma outra pergunta do Livro dos Espíritos também, que ilustra muito bem o assunto, é a 642. Eu não vou nem ler ela, eu vou contar uma historiazinha aqui rápida, né?
muito importante, que eu não tenho ela bem memorizada. Se eu não conseguir contar bem, eu vou ler um trechinho, que aí fica bom. Está lá no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. O Adelino sempre fala que a gente não deve desencarnar sem ler alguns livros, né? E eu acho também as obras de Humberto de Campos, dentre todos os outros espíritos, são histórias que, se a gente puder desencarnar, conhecendo elas, são muito boas e vai ajudar muita gente no mundo espiritual. Isso aqui, nós vamos falar da pergunta 642, mas antes dela nós vamos contar como é que ela surgiu no Livro dos Espíritos. Como foi que Kardec colocou ela no Livro dos Espíritos e o motivo até que o levou a escrever assim. Diz que Kardec, no tempo que ele estava compilando os dados para fazer o Livro dos Espíritos, para escrever o Livro dos Espíritos, que ele tinha as reuniões, ele levava, né, trabalhava a cabeça, tudo. Ele, uma noite antes de uma reunião, que ele foi dormir e teve um desdobramento. Ele teve um desdobramento e foi levado por um espírito do mundo espiritual, um espírito evoluído, mais trabalhador do Cristo, levou ele num lugar de muito sofrimento. Num lugar de muito sofrimento, de muita dor, onde existia centenas e milhares de espíritos sofrendo, gemendo, chorando, desesperado. E ele ficou muito condoído daqueles irmãos que estavam naquela região e perguntou para esse anjo que o levou para lá, para esse espírito protetor, né, trabalhador da causa, quem eram aquelas criaturas que estavam ali num sofrimento tão grande. Aí onde que eu falei para vocês que eu não consegui gravar, mas eu vou só dar uma vidinha para ilustrar. Ele pergunta o seguinte: esses irmãos nossos que estão sofrendo tanto aqui são os crucificadores de Jesus? São eles que estão aqui reunidos com esse sofrimento tão grande, né? Ele pensou logo naquele pessoal. Aí o Espírito responde o seguinte, conquanto eles eram responsáveis, eles desconheciam a essência do mal que praticavam. O próprio Jesus, o próprio Mestre, auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, encaminhando-os a novas reencarnações de resgate perante a lei. Então não eram eles que estavam ali, eles estavam sendo encaminhados de forma diferente. E os imperadores romanos sofrem os mesmos suplícios que impuseram à humanidade? Será que são eles que estão naquele local, gemendo, chorando, os imperadores romanos? O Espírito responde para eles: eles eram homens como Tibério ou Calígula, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Foram encaminhados às novas reencarnações de resgate e remissão. Então não eram eles. A gente sabe que quanto mais informação, maior a responsabilidade. E aquelas criaturas que ele estava achando, pensando que podia ser, eles não tinham essas informações, eles não tinham a responsabilidade, tinham, mas não tanto como alguém que já tem claridade. E Jesus encaminhou eles para novas existências. Serão os algozes dos cristãos dos séculos primitivos do Evangelho? Os carrascos dos seguidores de Jesus eram homens e mulheres quase selvagens. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem entendimento e instrução. Também não eram aqueles que lá chicotearam Jesus, levaram Jesus à cruz, fizeram aquela selvageria com Jesus. Não eram eles que estavam ali também. Aí o Kardec, indignado, pergunta. Ele pensa, não pergunta, se eram os conquistadores da antiguidade, Átila, Gengis Khan, Alarico I, porque foram homens muito duros, não gosto nem de falar de maldosos, mas foram homens difíceis, né? Ditadores. O Espírito, antes dele perguntar, o Espírito responde: eles nada sabiam das realidades do Espírito e por isso recolheram piedoso amparo, dirigidos para renascimento carnal, resgatando com a lei conforme os débitos contraídos. Também não eram eles. Então vamos ver quem que era, né? Então rogou Kardec: que sofredores são esses que me doem, seus gemidos me doem na alma? Quem são esses que estão aí? Aí vem a resposta do Espírito: são os que estavam no mundo
plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, conhecedores das lições e exemplos do Cristo, e se entregaram ao mal, por livre vontade. Para eles, o novo berço na terra é sempre muito difícil. Então é aquilo que nós estamos falando, quanto mais esclarecido, quanto mais consciente do Evangelho, maior é a nossa responsabilidade. Só que vale a pena, muito vale a pena, a gente seguir aquilo que o Evangelho, que os ensinamentos de Jesus têm nos ensinado, porque nós vamos conseguir a nossa evolução mais rapidamente. Aí o Kardec, depois dessa resposta, ele volta ao corpo quase que imediatamente. Ele volta ao corpo e vem à cabeça dele, ele anota a pergunta que ele iria fazer, propor aos espíritos na noite seguinte, para colocar no livro dos Espíritos, que é essa que nós vamos ler aqui, ó. É a número 642 do livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Só isso já basta? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responde por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Toda vez que nós tivermos a oportunidade de fazer o bem e nós não fizermos, e por isso tiver uma consequência ruim, nós somos responsáveis por negligência, por não ter ajudado, não ter feito o bem. É isso que ele está nos dizendo. E tem a grande vantagem também, né? Por exemplo, se nós estivermos trabalhando fielmente a causa do Cristo, a tudo, a nossa família, ao compromisso que nós temos que fazer aqui na terra, e aqui, ó, quando a justiça divina nos procura para acerto de contas e nos encontra a serviço do bem, manda que a divina misericórdia adie a nossa pena por tempo indeterminado. Quanto mal que a gente evita na nossa existência por estar trabalhando, fazendo bem, não é só aqui na casa espírita, não, qualquer lugar que nós estivermos fazendo bem, compreendendo, ajudando, auxiliando, pode ser na igreja evangélica, na igreja católica, pode ser na rua, em qualquer lugar que nós estivermos fazendo bem para o nosso semelhante, isso evita muito mal na nossa vida, para aqueles que estão junto com a gente. Isso pode ter certeza que evita, se nós começarmos a analisar os anos que a gente já viveu, que nós já estamos, no meu caso, eu já estou na estação de chegada, mais 10, 20 anos aqui, é rapidinho, perto dos 63 que eu já vivi. 63 foram assim, mais 20, tudo. Então, estação de chegada, se a gente analisa atrás as bênçãos que a gente recebeu, que está recebendo até hoje, a gente sabe que compensa. O bem que nós fazemos é muito pouco perto daquilo que a gente recebe. Então é importante a gente modificar dentro da gente e fazer. Tem uma outra aqui, mas aí vai muito longe, eu vou deixar ela. Não fica muito prolongado. Só se eu resumir, quer ver? O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Aquilo que nós estamos falando. O homem de bem analisa e ele sabe que no dia seguinte ele faz uma análise e vê o que ele fez de bem. É aquela balança, né? Tá. Aí o irmão X conta também lá no livro, eu acho que é Cartas e Crônicas também, que no mundo espiritual terminou uma reunião entre os espíritos ali que estão trabalhando no bem, uma reunião que eles tinham lá. Aí um amigo procurou ele, de nome Belarmino Bicas, falou: Humberto, eu sei que você tem facilidade ainda de escrever para os homens na Terra, por intermédio da psicografia do Chico, né? Ele trazia notícia. E eu queria pedir para você, se você pode passar para eles, os homens, lá, os nossos irmãos encarnados, uma experiência minha que pode ajudar muito eles no período que eles estão lá no corpo. Humberto Bicas falou: pois bem, vamos escrever. Aí o Belarmino Bicas passou uma ficha para ele, ele até estranhou, mas ele viu. Na ficha estava assim, ó. E estava escrito assim, ó:
desencarnou com 58 anos, após 20 de convicção espírita. Suprimiu 22 anos e voltou como suicida. Ele se tornou espírita com 36 anos e com 58 ele desencarnou. E ele chegou no mundo espiritual sendo considerado um suicida, porque ele iria viver até os 82. Então 22 anos da vida dele foi interrompido. Por que isso? Aí ele mostra por quê. Ele falou que todas as asperezas, todos os problemas de raiva, de coisa, ele anotava, ele fez uma estatística disso, ele passa para a gente. Então tem um livro, tem uma lista muito grande disso que ele usa o termo, conte o meu caso para quem ainda esteja carregando a bobagem do azedume, fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Daí ele dá uma lista do que ele fez. E eu tirei alguns itens só para a gente ter uma noção, né, do que e como. Uma estatística dele. Eu tirei 6 ou 7 aqui, ó. 1811 vezes ele ficou exasperado, irritado, mal-humorado em razão de contrariedade na família. Então cada um de nós pensa lá em casa, na família, nos netos, nos filhos. Neto, ele fala aqui, mas eu ainda não tive, então esse ainda não tive, mas espero que ainda tenha, né? Então, 1800 vezes. 906 vezes por indispor-se em questões de alimentos e higiene em casa. Coisa tão fácil da gente solucionar, mas a gente se irrita, se implica por causa disso. 1015 vezes por entrar em choques com chefe de serviço. Eu devo ter entrado 1.200, mais do que ele. Eu trabalhei 40 anos como empregado, né? 37 anos, tinha muito conflito. 614 vezes por mal entendido com vizinhos. Mal entendido, porque o vizinho jogou a folha na nossa coisa, a gente fica irritado, nervoso, mal-humorado, porque o vizinho, o papagaio do filho do vizinho enroscou no fio de casa. Então a gente arruma 1000 coisas para se dispor quando isso não faz mal para a gente, né? E diz o Emmanuel, acho que é o Emmanuel que fala que os nossos familiares são nossos irmãos do sangue e os nossos vizinhos são nossos irmãos do coração. Nós precisamos pensar dessa forma, são nossos irmãos do coração. 614 vezes por mal entendido, já falei, né? 315 por ressentimentos com amigos. Isso é tão importante. A gente às vezes tem uma amizade de anos e anos. Um mal entendido, uma palavrinha mal dirigida, a gente perde amizade com uma criatura tão que a gente tem amizade há muitos anos. É bom a gente refletir sobre isso. Se a gente tem alguém que a gente está com um pouquinho de mágoa, vamos esquecer um pouquinho, vamos fazer uma visita estratégica lá e refazer as amizades, porque não vale a pena. Daqui a um pouquinho nós estamos voltando para o mundo espiritual e essas coisas aqui vão passar, não tem como mudar. 777 vezes por desentendimento no trânsito. Isso não precisa falar nada, né? Naquela época, imagina hoje, você vem de Mirassol, Polônia, tem 1000 vindo para cá e tem 1000 voltando no feriado. Se um corta o outro, você corta também, então não adianta ficar irritado, nervoso, com pressa, porque a gente só vai fazer bobagem no trânsito. E se a gente brigar, ofender, magoar, pior ainda. Todos nós, quando alguém cortar a gente, é lembrar imediatamente, eu corto também. Quando alguém passar na rua, eu também faço isso, distraidamente eu faço isso. Entendeu? Então é a gente conseguir equilibrar o nosso íntimo para que no trânsito a gente não se irrite tanto, não fique tão nervoso e tão exasperado como às vezes a gente fica. Aquele negócio de buzinar por qualquer coisa, não precisa disso, né? 901 vezes por preocupações desnecessárias que nunca vieram a acontecer. Essa foi a última que eu deixei. 901 vezes com preocupações desnecessárias que nunca vieram a acontecer. Isso aqui é pessimismo, é falta de fé, falta de confiança na divindade, no poder de Deus. Por quê? A gente preocupa com coisas que não vão nem acontecer.
Então, se não tem possibilidade de não acontecer, não vamos nos preocupar. Se um filho atrasou de chegada, uma viagem, tudo, não vamos pensar no pior. Vamos pensar que o trânsito está acumulado, que furou um pneu, sabe? Mas a gente pensa sempre no pior. E isso aí tem levado muitos dos nossos irmãos a tratamentos psiquiátricos de difícil retorno. Os consultórios psiquiátricos estão cheios de irmãos nossos fazendo tratamento de ansiedade, de transtorno do pânico, de medo. Então, se nós trabalharmos o nosso íntimo, nos modificarmos interiormente, nós vamos evitar as doenças mentais que podem nos levar até atrasar muito a nossa evolução espiritual. E para encerrar, nós vamos ver uma mensaginha do Emmanuel, né? Que é aquele recomeço que a gente pode todo dia estar fazendo na nossa vida, modificando o nosso comportamento para chegar naquilo que a gente precisa ser. Dizes que não tens condições para as obras de fé, porque erraste. Erraste e sofreste. Sofreste e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. Eu grifei aqui para repetir. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. É uma frase de ser pensado muito seriamente, muito importante. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da Terra. Pense nisso e aprenda a recomeçar. É de Emmanuel essa mensagem que faz tanto bem para a gente. E que Jesus nos abençoe. Agradeço a atenção de todos, né? E o Diogo também. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado. Viu?